Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal do Curso FIC no YouTube. Vamos neste vídeo ter a resolução de uma questão do Evolucional 2, aplicado aqui no FIC no mês de abril. É uma questão de linguagens, a questão de número 38, e o comando diz: de acordo com o texto. Então nós vamos buscar a resposta pelo próprio texto, pela compreensão do texto. Regulamentar a copresença do português e de diferentes línguas maternas nas escolas brasileiras de ensino básico constitui-se como um. O texto tem 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, o texto fala que a inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de lhe atribuir o status de língua plena e colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um direito previsto pela própria Constituição brasileira. O segundo parágrafo dá um destaque, principalmente a partir da terceira linha, de que nenhuma instituição sozinha pode definir os destinos de uma língua, né? Então, a escola sozinha não tem o poder de manter a língua viva, sozinha não, né? E por isso o texto finaliza com esse chamado: para que isso aconteça, é preciso que a comunidade indígena como um todo, e não somente os professores, deseje manter sua língua tradicional em uso. A escola é, portanto, um instrumento importante, mas limitado. Ela pode apenas contribuir para que essas línguas sobrevivam ou desapareçam. Então, a copresença do português e de diferentes línguas maternas nas escolas constitui-se como um. Letra A. Subsídio institucional para a manutenção das línguas dos povos originários. Letra B. Ferramenta para a integração dos povos indígenas nos ambientes científicos. Letra C. Oportunidade de os indígenas questionarem os seus direitos constitucionais. Letra D. Empenho nacional em reconstituir as línguas indígenas dizimadas desde a colonização do país. E letra E, iniciativa oficial para a gramaticalização das línguas originárias nos diferentes contextos de uso. O nosso gabarito já é o item A, subsídio institucional para a manutenção das línguas dos povos originários. O que é subsídio? Subsídio é como se fosse um estímulo, um fundamento. Vejam que o primeiro parágrafo do texto já nos diz que a própria Constituição brasileira estabelece como um direito que as línguas indígenas estejam presentes nas escolas lado a lado com o português. Se a própria Constituição da República prevê esse direito, então nós temos um estímulo, um fundamento institucional da própria nação brasileira, por meio de sua Constituição, para que essas línguas indígenas, essas línguas dos povos originários, continuem vivas, né? Se mantenham vivas. Então, se a própria Constituição prevê esse direito, a República Brasileira está dando esse estímulo, esse embasamento por meio da Constituição para que essas línguas possam se manter vivas, né? Claro que, como o texto diz, a escola sozinha não resolve, mas é um incentivo, um estímulo, um fundamento para que essas línguas se mantenham. Então, por isso, o gabarito é o item A. O item B, quando fala ferramenta para a integração dos povos indígenas nos ambientes científicos, está errado porque a questão fala sobre o ensino de línguas dos povos originários nas escolas. Ambientes científicos já remete ao ensino superior, à universidade, e não é o foco aqui, né? Claro que, se você tem as línguas indígenas nas escolas, isso pode contribuir para que os povos indígenas sejam integrados ao meio científico acadêmico, mas não é o foco do texto. Letra C. Oportunidade de os indígenas questionarem seus direitos constitucionais. O texto não está trazendo como um questionamento, pelo contrário, como uma garantia de direito, né? Então, a Constituição garante esse direito de as línguas indígenas serem ensinadas nas escolas. Então, não é uma oportunidade de os indígenas questionarem seus direitos constitucionais, mas sim de implementarem, garantirem a implementação e a efetividade desse direito que já está previsto. O item D fala:
O empenho nacional em reconstituir as línguas indígenas dizimadas está errado, porque, como o próprio texto alerta, a escola sozinha não vai reconstituir as línguas, não vai garantir que se mantenham sempre vivas. A escola está fazendo a sua contribuição, a sua parte, né? Item E, iniciativa oficial para a gramatização das línguas originárias, está errado porque gramaticalizar é você estabelecer, construir uma gramática da língua. A Constituição prevê o ensino dessas línguas originárias nas escolas. O texto não está falando que isso é um meio para que se crie, se construa, se desenvolva uma gramática das línguas originárias. Aí seria outro assunto, né? Além de reduzir a amplitude das línguas dos povos originários a apenas uma questão gramatical. O texto não faz isso. Então, o nosso gabarito realmente é o item A. Obrigado por acompanharem essa resolução de questão e até a próxima.